Olá a todos vocês, bem-vindos à nossa trajetória dessas escritas que a gente passa para vocês. Eu espero que esse projeto possa sim ser aprovado pela prefeita Karine de Ataíde, porque nunca foi feito um trabalho dedicado como este. Tá escrito, o título é Um Povo e Sua História na História de Zé Viola. Esse é o projeto que eu quero apresentar para a Prefeitura Municipal de Aporá, para que as pessoas tenham conhecimento dessa história, quem foi de fato Zé Viola. E para isso eu agradeço aqui, já antecipando os agradecimentos à família Freire, que nos cedeu alguns documentos para que esse documentário fosse feito. Uma história construída com as simplicidades, onde o amor impera o desenvolver como preparação de uma lida eterna. Esse é o título que a gente dá a esse nosso projeto, que após apresentado para a prefeita de Aporá, Karine de Ataíde, espero sim que ele tenha essa repercussão, que a gente possa fazer uma live apresentando ao povo de Aporá, ao povo de Itamira e todos os seus povoados, como ela sempre cita, um pouco dessa nossa história, que faz parte do viver de cada um. Esse trabalho, apresentado pelo poeta Carlos Silva, traz na sua essência a historicidade explícita de sua visão através da dedicada pesquisa e colaboração recebida por todos que de alguma forma contribuíram para a execução dessa obra, que torna-se a partir de agora uma memória escrita como uma forma de identidade, de preservação, de respeito, agradecimento e admiração por um dos seus mais ilustres filhos, que, seguindo exemplo de tantos e semeando legado para muitos, fez com que sua história se perpetuasse e se fizesse presente pelo poeta, que agora lhes apresenta esse trabalho, dedicando a cada um de vocês. Esta obra representa o encontro de gerações e ficará para sempre nos corações de cada um de nós. Para isso, precisamos sim do apoio, da gestão, porque nunca se foi feito um trabalho para Zé Viola, nem suas comemorações de aniversários de morte ou no aniversário de nascimento, que é o dia 15 de abril, aniversário de nascimento de Zé Viola. Nunca foi feito algo para ele que merecesse esse olhar das gestões anteriores. E olha que já passamos por 18, essa é a 18ª que estamos completando. Iniciamos essa apresentação dando ênfase maior aos respectivos prefeitos e suas gestões públicas, que compreendem todas as administrações que foram feitas até aqui, onde, ao seu modo, cada um representante escreveu nas páginas da história a sua vida e a vida desse povo apomirense ou itaporense. Esse é meu nome que eu invento essas coisas. Por aqui já passaram José Mendonça dos Santos, José Dantas de Oliveira, Teodoro José dos Santos, Godofredo Mendes de Souza, José de Souza Freire, que teve o mandato interrompido, né, e assumindo aí temporariamente José Correia, que assume a prefeitura de Aporá de outubro a dezembro de 76. Depois vem José Barros Evangelista, Agenor Mendes de Oliveira, José Barros Evangelista, Lauro Ferreira de Sales, Agenor Mendes de Oliveira, José Barros Evangelista, Ivonei Raimundo dos Santos, José Raimundo Santana, que também teve seu período interrompido, administrando por apenas 59 dias a Prefeitura Municipal de Aporá. Depois, em substituição ao Zé Raimundo, veio o então prefeito João Ferreira da Silva Neto. Depois, novamente, Ivonei Raimundo dos Santos, que apoiando a prefeita Karine de Ataíde, né, esta vence o pleito das eleições passadas. Para a conclusão do mandato, José Correia assume a prefeitura de outubro a dezembro de 76, como já colocamos lá em cima. Então, aqui a gente coloca o nome e o período de cada prefeito que teve a sua respectiva gestão. E assim começa a narrativa. Nossos vultos históricos não estão nas transmissões das emissoras de televisão, não estão nos rádios e nem tampouco tem grandes audiências na internet. E onde eles estão? Quem são? E qual o motivo de sabê-los, pesquisá-los, envolvê-los em nossas redes de entendimentos e conservação da nossa memória? Por que não se fala com maior intensidade da nossa história, apesar do esforço de alguns, desses nossos colaboradores, empreendedores, incentivadores, inovadores e responsáveis por algumas coisas que hoje nos servem de rumo feito em bússola orientadora? Não dá para falar de Aporá, Monte Belo,
sem citar Itamira, e tampouco haveria como falar de Itamira sem fazer referência à cidade sede que é Aporá. Duas cidades interligadas por uma só administração, apesar de intenções de emancipação, o que é comprovado principalmente pela população que habita Itamira. A valorização histórica. Por que devemos dar tanta ênfase ao nosso passado quando nossa história hoje está rebuscada num presente onde a cibernética é o que predomina nos chamados tempos atual, onde o Ctrl+C e o Ctrl+V mudaram a nossa forma de pesquisa? Para que tenhamos um presente e imaginemos um futuro promissor, não podemos furtar o nosso passado, nem tampouco renegá-lo ao esquecimento, uma vez que nada seríamos sem ele, que foi e sempre será a base de todo existir. Esse trabalho consiste em falar um pouco dessa história de José de Souza Freire. José, também citado nas escrituras sagradas de muitas religiões que cultuam o cristianismo, é o pai do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. José, o carpinteiro que teve Maria como esposa, que trouxera ao mundo o menino Jesus. É necessário que se faça essa analogia para que compreendamos que, do pouco daquilo que sabemos, vem do esforço concentrado em buscar na história esses fatos que hoje nos fazem ter a certeza de que temos Aporá e Itamira, nós temos uma história. E que esta tem que ser contada para que as gerações futuras possam entender o começo de tudo aquilo que nos cercam e nos tornam inseridos numa sociedade. No tocante ao mundo político que sempre nos inseriu na sociedade, temos por obrigação conhecer os primeiros passos que ajudaram a erguer esse nosso tempo presente. A professora Maria Valquíria conta ricamente a história de Aporá. A professora Maria Selma conta a trajetória de Antônio Conselheiro, passando por Aporá, levando alguns dos seus seguidores até a cidade de Canudos. São histórias que, por vezes, as gestões anteriores, a prova é que a professora Valquíria fez um livro magnífico, um livro maravilhoso, que era para estar, sim, como tese em todas as escolas do município, mas, infelizmente, a cultura ainda não alcançou certas cabeças, né? Isso deixa-nos tristes com essa situação. Um pouco dessa nossa história. Sim, mas qual o motivo dessa explanação toda se estava falando do emprego ou utilização de um nome chamado José? Pois bem, então vejamos, o José que quero lhes apresentar nessa palestra como protagonista dessa nossa história, sem esquecer os méritos dos outros, foi um homem que mesmo com pouco estudo, e por isso era chamado de Tabaréu, era Tabaréu ousado, né? Foi um homem que mesmo com pouco estudo se fez através dos seus atos de força, coragem, determinação e muita visão de quem enxergava Itamira e Aporá muito mais além do que nos era apresentada. Um dos nomes mais importantes do nosso município e que hoje, se estivesse vivo, estaria nada mais, nada menos com 108 anos. 108 anos de vida. Uau! Quem viveria tanto tempo assim? Todavia, esse José aqui referenciado viverá muito mais do que 200 anos, pois no ano de 2221, obviamente, não estaremos mais aqui, e enquanto houver ao menos uma pessoa falando dos seus feitos, então ele será lembrado e viverá na mente daqueles que dele lembrar. Ao menos na memória daqueles que o conheceram, tenho certeza que viverá muito mais do que esses 108 anos, completados há pouco tempo atrás. Gostaria de lhe apresentar o nosso personagem dessa história, José de Souza Freire, que era conhecido popularmente como Zé Viola, que de viola não sabia nada, nem pegar na viola, era até desajeitado para pegar na viola. Nascido na região de Mateus, nas Pedrinhas, em 15 de abril do ano de 1913, no distrito de Itamira, município de Aporá, estado da Bahia, mas naquela época pertencia ao domínio administrativo da cidade de Iambu. Filho do senhor José, filho do senhor Félix Romão de Souza e de dona Jovina Rosa de Souza, viera contrair matrimônio com a senhora Maria Xavier de Freitas, filha, que adotou o sobrenome Freire como complemento, passando a chamar-se Maria Xavier de Freitas Freire, conforme certidão de casamento do cartório do registro civil sob o número 7, folhas 41V, 42V, de Iambupe. A cerimônia foi realizada em 17 de novembro do ano de 1939. Dona Maria, esposa, nasceu em 25 de janeiro de 1917, no local conhecido por Canabrava, e veio a falecer em Itamira no dia 18 de fevereiro do ano de 1973, aos 56 anos.
Era filha do senhor Apolônio José da Silva e da senhora Maria Xavier de Freitas. À época do seu falecimento, Zé Viola estava próximo de completar os seus 60 anos, que seria 2 meses adiante. Os filhos de Zé Viola, o fruto dessa união matrimonial com Dona Maria, gerou os seguintes filhos: José de Souza Freire Filho, o nosso querido Zelito de Zé Viola, gosto demais. Maria de Souza Freire, Mariazinha, em memória. Ana de Souza Freire Araújo, Ana Freire. Joaquina de Souza Freire Pimentel. Maria Xavier Freire Filha, que é a nossa conhecidíssima Lená também, né? Josefa de Souza Freire Santos. São os filhos deixados pelo casal, José Viola e Dona Maria. José de Souza Freire, o político, por orientação do senhor Armando Xavier de Souza, eu estou sintetizando um pouco da história, porque senão fica muito longo. Zé Viola é convidado e aceita disputar as eleições municipais, mas não obtém vitória na primeira tentativa, cujo oponente foi o senhor Teodoro José dos Santos, conhecido pela alcunha de Senhor Perna. Essa derrota ele não aceitou de bom grado e ficou muito triste com o resultado, mas nada que tivesse servido como uma desistência, pois voltara a disputar as eleições com o mesmo senhor Perna, tendo vencido o pleito no ano de 1973, ficando no cargo até o dia 7 de outubro de 1976, quando aconteceu, infelizmente, aquela fatalidade. O posto médico de Aporá e também o de Itamira, a eletrificação da vila de Itamira e o Mercadão, sob a orientação e apoio do seu amigo Tenório, da cidade de Iambupe, cuja obra, em referência à planta original, até a presente data está inacabada. Não era o que fizeram. Não seguiam o que fizeram ali com o mercado. Não era o que constava nos croquis, na planta, né? Todavia, nenhum dos prefeitos que vieram após a gestão de Zé Viola deram a obra por concluída. As obras inicializadas ou concluídas, infelizmente, não sei se por negligência dos administradores anteriores ou total despreparo administrativo, não consta uma placa sequer dando aos créditos desse legado que revolucionou o nosso povoado. Isso. Todos os gestores que por aqui passaram devem isso ao maior representante, que até então é lembrado por alguns como a figura política mais importante e influente que esse pedaço de Bahia já teve. A barragem do açude, a construção da barragem de contenção do nosso açude também é obra atribuída ao prefeito Zé Viola. Assim como a continuação de calçamentos, iniciado no prefeito Godofredo Mendes de Souza, e serviços de abertura e conservação de estradas. Travou por quê? José de Souza Freire, deixa eu ver aqui. Com apoio dos deputados Dr. Jairo Aze e Rui Bacelar, as parcerias foram se consolidando, trazendo desenvolvimento para o nosso município, sob a supervisão do seu gestor, que mesmo sem muito estudo, mas com vasta sabedoria e vontade, sabia administrar a nossa cidade. A bravura desse homem está em cada pedaço de nossa cidade, tanto a sede quanto o município, para que nunca esqueçamos o maior legado deixado por ele, que sem dúvida é amor pela sua terra e pela sua gente. Não fosse a cruel tragédia que viera de forma estúpida tirar a sua vida do nosso convívio, teria ele muito contribuído para o desenvolvimento da nossa tão querida região. Itamira já era para estar emancipada de Aporá há tempos, contudo, olhando mais o seu lado de bem-estar político, muitos, quando deveriam partir para a ação, recuaram. Não atendendo à maior vontade do povo, principalmente os residentes da vila de Itamira, que merece sim o seu status de cidade do interior baiano. Isso é o que ouço em falas dos moradores de Itamira, como se esse sonho de realização não fosse tão possível se realizar. A figura do gestor Zé Viola, essa sempre foi a vontade de políticos como Zé Viola e alguns dos que, como ele, comungavam o mesmo sonho. Utopia, talvez, quem sabe? Esse parêntese tem importância fundamental nesse relato, ora apresentado como um testamento fiel e a conduta do homem que conseguiu desbravar nossa cidade e trazer o progresso que tanto sonhávamos. Por gerações seguidas, a história irá para sempre relatar a presença e a importância que teve Zé Viola para a cidade de Aporá e para o município de Itamira, a lendária Serra do Aporá.
Por aqui eu interrompo a narrativa, já tem quase 15 minutos, para tentar fazer com que a Karine, prefeita de Aporá, para fazer com que, e aqui eu narro, o quinto, só para vocês terem uma ideia de como é o documento. O quinto episódio aqui é a tragédia inaceitável, considerações finais, os documentos, título de eleitor, certidão de casamento, documento de identidade, frente e verso de Zé Viola. Depois nós temos os agradecimentos, né? Os agradecimentos a família de José de Souza Freire por ter nos cedido essa documentação e algumas informações. Os agradecimentos 2 também, né? Que é muito importante fazer os agradecimentos também à população. O autor do projeto, Carlos Silva, que está explanando aqui para vocês. Aqui eu deixo um pouco desse meu release, para que vocês conheçam o meu trabalho como historiador dessa saga da nossa memória. Então é o seguinte, eu peço a Karine, ó, aqui está, ó, Zé Viola, ó, José de Souza Freire, 15/4/1913 a 7/1/1976, aos 63 anos, 5 meses e 8 dias de vida. Em 2020, isso aqui foi no ano passado, né? Completar-se-ão 44 anos de sua partida. Hoje, portanto, 2021, 45 anos da morte de Zé Viola. Eis aqui o homem que revolucionou, sem diploma, a cidade de Aporá. E eu quero fazer uma explanação, uma live, explanando ao povo itamirense a saga de Zé Viola. E eu espero que Itamira e Aporá possam abraçar essa causa, como eu estou abraçando, porque é parte da nossa história. É parte da nossa história. E vamos tocando para frente, para que nós tenhamos sempre motivos para escrever, para falar, para dizer, para cantar o nosso município, a nossa cidade. Então nós merecemos sim ter esse respaldo na história resgatado entre Itamira e Aporá. E o que eu peço é que vejam essa narrativa como uma história que fará parte do acervo e da memória de Aporá e de Itamira. Muito obrigado.